Então, assim, só para as pessoas saberem que, né, quando foram desenvolver as redes sociais, aí a gente pode entrar na questão toda, né, do Vale do Silício, da ligação deles com a CIA, né, com o apoio que sempre tiveram desde a fundação dos Rockefellers, assim, enfim, tem muita coisa que acho que não tem tempo para a gente entrar a Sim, fundo uma nisso, história longa, né? mas assim, eles empregaram desde o início, né? Por exemplo, vamos pegar das redes sociais, né? Tanto o Meta, né? Com o Facebook primeiro, né? Depois o Instagram. Mas você tem um dos sócios né, fundadores junto com o Zuckerberg, né? Que chama Sean Sim. Parker. Tem vídeo dele no YouTube, por exemplo, falando que é exatamente isso. Fala assim, olha, né? Nós fizemos para ter o mais tempo possível do usuário no nosso aplicativo. Então, criamos uma ferramenta de recompensa dopaminérgica. Então, por exemplo, não precisava ter like. Né? Você fala assim, qual que é o motivo de ter like, né, em qualquer tipo de publicação? Ter aquela sensação de prazer Exato. instantâneo. Isso né, não é nada, é um simples símbolo, mas isso causa no usuário uma pequena descarga de dopamina, de prazer, para incentivar ele a continuar publicando, entendeu? Então, isso é um exemplo, né? Tanto que ele é um dos que fala assim, não, meus filhos não usam, né? Então você fala, pô, o cara que é um dos fundadores não deixa que os filhos usem, né? Porque, então, só para encerrar, porque foi feito assim com neurocientistas, literalmente para condicionar, para deixar você o mais tempo possível dentro, né, como usuário, e a gente vê o efeito disso, assim, o tempo de tela, né, tem essas estatísticas no mundo, é gigantesco, tem gente que às vezes passa mais de 9 horas na tela por dia. Você pensa, pô, se o dia tem 24 horas, a pessoa passa 8 dormindo, você passa 9 em frente, né? Tem gente que passa mais, mas digo, né, é muito, para essa nova geração, eu ainda lembro do mundo antes disso, né? Mas, de novo, para quem cresceu só com isso, a pessoa, né, não consegue se desvencilhar. Porque e o número normal, né? E o aumento de depressão nos adolescentes é gigantesco, nas crianças. Né, o efeito social disso já tem sido estudado, apesar de ser relativamente recente, tem 20 anos, mas já deu um tempo para meio que medirem os efeitos, assim, né? Então você tem uma explosão aí de depressão, de ansiedade, de clínicas de recuperação para usuário. Então, eu estou pegando só uma amostrinha, né? Fora entrar na questão de pornografia, né? Sem entrar mas, assim, de novo, né? E isso é só um preâmbulo, porque a gente está num processo, na verdade, é um processo lento de condicionar toda a população a gente ficar dependente dessa tecnologia. Cada vez mais as pessoas trabalham na internet, cada vez mais as pessoas dependem da internet para ganhar a vida de alguma forma, né? A pandemia foi um passo grande que eles fizeram para fazer com que tudo fosse digitalizado. Por exemplo, muitas famílias que tinham um negócio, uma loja, um restaurante, quebraram e foram forçados a ter um e-commerce, entendeu? Então, essa digitalização da vida é um passo nesse momento da gente cada vez mais ficar dependente dela, porque vai chegar um momento, isso eu falando estritamente biblicamente, né? Escatologicamente, sim. Quem não acredita na Bíblia não, né? Mas não consegue né? ver, né? Mas vai chegar nesse momento onde vai ter uma necessidade real, junto com vão ser vários motivadores, né? Uns, como eles falam em inglês, né? Tem a cenoura e tem a vara, né? O carrot or stick. Tipo, para você é o burro, e para fazer você andar, às vezes é por alguma coisa que te atrai, então, né? Balança a cenoura, então é nessa coisa do incentivo do prazer. E a outra forma, se você não vai, aí é o castigo, aí é a vara, entendeu? Então, as duas formas para... Então, primeiro eles vão tentar sempre
condicionar e atrair as pessoas para futuramente aceitar a marca, né? Querer a marca. Como já tem muita gente que fala, pô, se tiver essa tecnologia, eu vou correndo, eu quero abrir. Quanto mais tecnológico for, eu quero. Já tem gente pessoal... botando chip na mão para abrir. Aqui no Brasil, não é fora, não, para abrir, abrir porta de carro, porta de casa, e a pessoa se acha o máximo por isso, né? E diz até, né Felipe, se eu não me engano, eu li alguma coisa nesse sentido que tem um chip ali, eu tô querendo implementar um chip que vai todos os seus dados ali para questão de saúde, CPF, e eu não sei se tem no Brasil, mas eu li alguma coisa nesse sentido também, então cada vez mais eles estão empurrando a população para chegar nessa parte, nesse lance da marca aí, né? A gente ainda não tem, né, o que chama a identidade global, né, que já tem, por exemplo, a Tallinn, na Estônia, foi a primeira capital a ter essa identidade. Isso é uma iniciativa da ONU, né? Então, todos os documentos migraram num documento só, digital, né? Então, como se fosse SIC, CPF, carteira de vacinação, passaporte, título de eleitor, tudo. Então, basicamente, não tem como você ser um cidadão do país sem... Então, você literalmente é forçado a ter que aderir a essa tecnologia. Aqui no Brasil, a gente já está vendo cada vez mais, né, CNH digital, título digital. Tá. A gente está nesse processo. O próximo passo, que é global, é essa coisa da digitalização da moeda, né? Que isso vai ser para mim, um grande sinal profético. Por quê? Porque dentro dessa estrutura da gente entender que fala o que seria necessário para forçar todo mundo a receber uma tecnologia, né, no caso a marca, mas uma tecnologia para comprar e vender, enquanto você tiver dinheiro físico, o dinheiro físico não é rastreável, né? Eu te pago com dinheiro, você pega a nota, você bota debaixo do colchão, se você quiser, você não bota nem no banco, né? Então, tudo que a gente está vendo, né, nessa aceleração é de exatamente fazer com que esse sistema financeiro seja digitalizado, porque a partir do momento que é digitalizado, ele passa pela mídia da internet, ele passa a ter uma mediação de qualquer troca financeira. Claro, a gente já usa em grande parte Pix, cartão de crédito, a gente já está muito adaptado, mas ainda, querendo ou não, tem o dinheiro físico. E você tem o Banco de Acordos Internacionais, que é o Banco Central dos bancos centrais, né? É a primeira instituição financeira mundial que foi estabelecida na década de 30 do século passado, né? Antes de existir a ONU, antes de existir o Banco Mundial, o FMI. Essas foram depois da Segunda Guerra, né? O Banco de Acordos Internacionais é nos anos 30, depois da Primeira Guerra Mundial. E eles que basicamente controlam os bancos centrais do mundo, e tem uns 2 anos já que o CEO do presidente, né, do Banco de Acordos Internacionais já tinha dito que em outubro de 2025 ia ser a digitalização mundial de todas as moedas, entendeu? Então, a gente está... Quando eu vejo isso, eu presto atenção nessas coisas, né? Para mim, eu vejo tudo isso por um prisma escatológico, né? Por um prisma bíblico, né? Sim. Então, assim, são coisas que denotam que a gente está se aproximando, né? Jesus fala em Mateus 24, ninguém sabe o dia e a hora, né? Eu não gosto de ficar estipulando, mas ao mesmo tempo ele fala que devemos ser como a tribo de Issacar, de ver os sinais dos tempos. Então, que a gente está se aproximando, a gente está, né? E essa infraestrutura necessária, né, para você ter um governo totalitário mundial que controle qualquer transação de qualquer cidadão no mundo inteiro, já existe, a infraestrutura existe, né? Você já tem redes de satélites do mundo inteiro, né? Inclusive o Elon Musk ajudou bastante com o Starlink, aí você já tem como se fosse um grid, né? Um grid em inglês, que é isso, imagina uma gaiola, né? O nosso planeta está completamente cercado, então a pessoa fala, eu vou lá para o Alto Xingu, eu vou me esconder no... Não adianta, porque a Bíblia mesmo fala que, né, você imagina quando você juntar essa tecnologia de todo mundo rastreado, né, todo mundo conectado com o satélite, porque assim,
aqui você já está conectado pelo satélite, né? Exatamente. Todas as suas mensagens, elas saem do teu aparelho, vão para a torre, né, próxima da região, isso vai para o satélite, chega lá no servidor. Então, o próximo passo, o que eles já falam, é fazer com que isso, né, a gente está num condicionamento do celular ser algo vestível, como um relógio digital, né, que é o que eles chamam em inglês wearable. Para o próximo passo está nos nossos corpos, entendeu? Porque, né, enquanto está no celular, apesar de muita gente não conseguir se livrar disso, você pode desligar, você pode jogar fora, né? Agora, a partir do momento que essa tecnologia estiver no teu corpo, né, é como a gente lê lá em Apocalipse 14, quem aceitar a marca, né, a pessoa perde a salvação. Eu acho que, inclusive, vai ter alguma questão até genética, assim, sabe? Porque, por exemplo, né, o segundo mandato do Trump agora, eu tô começando a abrir um pouco o leque aí das Não, pode ficar à vontade aí, Felipe, tá? Pode ficar bem à vontade. Então, no segundo mandato do Trump, agora, no começo do ano, né, na primeira semana, ele teve uma reunião lá na Casa Branca para anunciar um projeto chamado Stargate, né? Stargate quer dizer um portão estelar, né? Então já tem um nome meio suspeito. Nos anos 70, você tinha um programa da CIA chamado Stargate, né? Talvez pode ser uma coincidência, mas de qualquer forma, era anunciando que ele ia investir 500 bilhões de dólares, se eu não me engano, numa iniciativa junto com o Sam Altman, que é o CEO do ChatGPT, o Larry Ellison, que é o CEO da Oracle, que é uma empresa de software, e um cara do SoftBank, esqueci o nome, né, um japonês, para acelerar toda essa questão da inteligência artificial, né? Inclusive o Larry Ellison falou assim, agora com a inteligência artificial a gente vai conseguir fazer vacinas customizadas para cada cidadão. Então, olha só, durante toda a pandemia, o DNA das pessoas já foi, né, todo recolhido, né, todo esse teste era enviado para um laboratório, ele já fazia um mapeamento genético de todas as pessoas que fizeram testes, tudo isso, né, e geralmente os testes foram fabricados pela China, eles tinham que mandar para o laboratório da China para fazer análise. Então, assim, basicamente, as pessoas que nunca iriam voluntariamente dar o seu DNA já estão mapeadas. E agora, vamos tirar a questão escatológica, religiosa, assim, se você pensar simplesmente como uma arma, né, bioquímica, se você quiser atacar um povo e você puder mapear o DNA dessa população, você pode criar armas biológicas individualizadas para pegar pessoa a pessoa. É nesse nível. E o Larry Ellison falou literalmente isso, falou, nós vamos fazer vacinas individualizadas. Então, imagina num estado totalitário, né, agora com a Organização Mundial de Saúde conseguiu passar uma lei que, no caso de uma nova pandemia, né, os países vão ter que abrir mão da sua soberania, vamos dizer assim, né, todos os setores, né, o executivo, o judiciário, o legislativo, abrem mão e a Organização Mundial de Saúde assume o controle dos países durante uma pandemia. Imagina se aí, mandatoriamente, eles obrigam as pessoas a tomarem vacinas feitas exclusivamente para elas, né? Então, assim, quem estuda um pouco de história sabe a questão toda de redução populacional e tudo isso, mas independente disso, a pessoa acha que isso é muito teoria da conspiração. Se você pegar, mas se a pessoa for cristã e ela acreditar na Bíblia, se você pensar num governo totalitário controlado pelo anticristo, né, e se ele quiser usar essa tecnologia, né, e a gente lê que se eu não me engano, acho que não lembro se é Apocalipse 15, que as pessoas vão ter chagas, elas vão ter feridas, né? Depois elas vão procurar a morte vai fugir delas, assim. Então assim, todas essas coisas são indicações, né, de que a gente está próximo, né? Assim, aquilo que você tinha que ficar imaginando como é que vai ser, né, tipo, há 30 anos atrás,
como é que vai ser que, né, outra passagem, né, Apocalipse 3 também, quando fala da imagem da besta, né? Sim. A besta é o anticristo, mas que vai ter uma imagem e que a essa imagem vai ser dado o poder de falar, né? Então, assim, hoje em dia a gente vê a tecnologia, seja num robô com feições humanas, ou mesmo que seja num avatar, né, num holograma, entendeu? Então, assim, coisas que eram ficção científica há pouco tempo atrás, né, essas coisas estão se apresentando e muitas vezes as pessoas que não prestam atenção nisso podem ser, e esse é um dos motivos de eu falar isso publicamente, né, é que as pessoas precisam prestar atenção, né, acordar